pessoal, ainda discutindo sobre o chamado mercado de produtos exóticos para o consumidor local, eu lembro que esse ano, no princípio de janeiro, eu tive lá na cidade do Porto, em Portugal, fazendo algumas entrevistas com empresários brasileiros. E eu estava num shopping e de repente vi lá feijoada, picanha brasileira. Eu falei, opa, deixa eu entrar aqui que aqui tem um brasileiro. E para minha surpresa, o dono não era brasileiro, ele era árabe, né? E a gente conversou, eu aproveitei para experimentar, né, a picanha. E obviamente a picanha era ao estilo brasileiro, mas sem dúvida, longe de ser a picanha, né, brasileira que a gente está acostumado. Para falar a verdade, vários restaurantes, inclusive de brasileiros mesmo, precisavam adaptar, né? Porque às vezes a própria importação, né, do corte picanha não é tão fácil de se conseguir, e por lá também, né? Então acaba usando muito mais a parte final da picanha, que a gente aqui no Brasil não gosta muito, né? Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque são adaptações necessárias de pratos e receitas muito comuns quando o empresário brasileiro imigrante, né, na verdade qualquer empresário imigrante, resolve abrir uma loja e vender para o consumidor local. Por exemplo, entrevistei vários empresários brasileiros lá nos Estados Unidos que no ramo de comida eles diziam que eles tinham que aumentar os pratos, aumentar a quantidade do recheio, porque é a maneira do americano, né, de se alimentar. Então um pastel tinha aquele pastel gigantesco e muito recheado. Tem que tomar cuidado com as coisas doces demais, as frutas demais. Eles achavam que pastel vai cair bem com caldo de cana. Não, caldo de cana cai bem aqui no Rio de Janeiro. Lá em Nova York não caía bem com caldo de cana. Eles preferem tomar Coca-Cola. Então, essas adaptações que a gente chama de adaptações de receitas são muito importantes. E eu queria também lembrar, né, para vocês entenderem, também em Portugal, entrevistei pelo menos uns 5 brasileiros donos de sushi bar. E esses donos de sushi bar, né, o que eles tinham de interessante? Desses, né, pelo menos 5 que eu entrevistei, 4 tinham sushis à brasileiras. Interessante, né? É uma cozinha culinária japonesa, mas a maneira brasileira de se fazer, inclusive propondo, né, sushi de banana com Nutella e essas coisas, né, bem brasileiras. E um deles era bem tradicional. Apesar dele ser brasileiro, ele tinha visitado o Japão e ele falou assim, aqui eu só faço sushi tradicional. Né? É claro que quando eu vou decidir manter a minha receita básica, fazer uma adaptação na minha receita básica ou fazer uma adaptação cultural numa receita de uma outra etnia, claro, na medida que o mercado pedir. Então são feitos testes, por isso que a gente sugere muito a vocês, né? O empresário imigrante tem que tomar cuidado em correr risco, então ele sempre testa com os vizinhos, ele testa em festas de aniversário e ele vai usando isso como trampolim para poder chegar em algum lugar e crescer cada vez mais a empresa. Sucesso a todos!